O que assistimos pela manhã? É muito importante que vocês saibam que tudo que a gente costuma consumir de estímulo pela manhã é determinante para o nosso restante do dia, né? Para como a nossa vibração mesmo vai ficar ao longo do dia. Por exemplo, se pela manhã a gente tende a assistir jornal, o que é muito comum, geralmente o jornal só passa notícia ruim, só passa tragédia. E às vezes a gente vê determinada notícia, né, que nos deixa angustiado, muitas vezes até tristes, né? Então, consumir esse tipo de notícia pela manhã é algo que afeta de forma negativa a sua energia, o seu padrão energético, né? Então, o que você assiste pela manhã? Faça uma reflexão. Então você está dizendo que eu não posso mais assistir jornal pela manhã. Não, o que eu estou dizendo é que a nossa energia, o nosso padrão energético, se vibramos em alta ou em baixa frequência, é uma questão de escolha. Você pode assistir o jornal e ver um monte de notícia triste, um monte de tragédia, ou você pode optar por assistir outra coisa, né, que te traga um estímulo mais positivo, tá? Então, isso é apenas uma questão de escolha. Mas é importante lembrar que aquilo que a gente assiste logo pela manhã, ele geralmente determina, né, como vai ser o nosso dia ao longo do nosso dia. Então, façam essa observação e façam um teste. Eu sugiro que vocês façam um teste. Passem logo pela manhã, ver coisas mais agradáveis. De repente, ao invés de assistir um jornal que só traz tragédia e notícia ruim, assiste algum programa mais divertido. Ou não assiste nada também. Bote uma música, né? Enfim. Mas eu acho que vale fazer o teste. 2. O que ouvimos no carro ou indo para o trabalho? Então, você já reparou? Vocês já prestaram atenção? O que vocês costumam ouvir no carro? Tem gente que antes de sair de casa assiste o jornal, né? Fica de repente ouvindo um monte de coisa ruim. Aí entra no carro ou no caminho do trabalho com, né, o iPhone, enfim. Continua vendo jornal ou continua ouvindo alguma rádio, algum programa de rádio de notícia que só fala de coisa ruim. Então você vê, aí você acorda pela manhã, você já tá aí 1 hora, 2 horas, dependendo de quanto tempo você leva para ir pro trabalho. Você acordou, né? Um momento que o seu cérebro tá super, a sua mente tá começando a se preparar para o dia e você já consumiu aí 2, 3 horas de estímulos totalmente negativos, né? Como é que você acha que a sua energia, né, vai estar depois disso tudo? Então, lembrem que é uma questão de escolha. Não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que não deve, mas realmente esse tipo de estímulo, notícias ruins, trágicas, né, afetam a nossa energia de uma forma negativa. Outro ponto, não significa também que você nunca possa assistir, né? Tudo é uma questão de hábito. Uma vez ou outra você assistiu o jornal, não tem problema nenhum, isso não vai transformar a sua energia assim. Mas geralmente uma pessoa que tem o hábito de ver jornal todo dia, de ler jornal, enfim, e vai pro trabalho ouvindo só aquelas notícias ruins, ou, né, tende a realmente acabar tendo um padrão mais negativo. Às vezes já pode chegar no trabalho até um pouco mais estressado, mais angustiado, né? Enfim. Então, é tudo uma questão de escolha. Então, se você gostaria de aumentar o seu padrão vibratório, de se sentir uma pessoa mais leve, né? É importante que você observe o que você vem consumindo pela manhã. Uma coisa importante é o seguinte: o nosso cérebro, ele não sabe distinguir a realidade da ilusão. Ou seja, o nosso cérebro não sabe distinguir se aquilo que a gente está ouvindo, se aquilo que a gente está lendo ou assistindo, se aquilo está acontecendo com a gente ou não. Para o nosso cérebro, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, ele acredita que é uma realidade que está acontecendo com a gente. E
A física quântica já comprovou que a gente manifesta na nossa vida tudo aquilo que a gente acredita. Então, se a gente consome muita coisa negativa, fazendo com que o nosso cérebro acredite que todas aquelas coisas negativas estão acontecendo com a gente, é muito provável que a longo prazo a gente passe a atrair situações mais negativas na nossa vida. Então, se você de repente está num momento de vida onde tá tudo dando errado, onde nada dá certo, onde você tem a sensação de que tem uma nuvenzinha negra em cima da sua cabeça, é um momento de você parar e observar o que você está fazendo da sua vida, que tipo de estímulo você está fazendo, né, da sua vida. Isso é importante, isso é autorresponsabilidade, né? A inteligência energética, ela traz também esse fator para a nossa vida, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade no sentido de tudo que acontece na nossa vida, se a nossa vida tá ruim, se a nossa vida tá boa, é resultado, né, do que a gente está emitindo para o universo, é resultado da nossa vibração, porque a gente só atrai aquilo que a gente emana, né? Funcionamos como ímãs, né? Então, se a gente está vibrando em baixa frequência, emitindo frequências muito negativas, a gente vai atrair, né, o mesmo tipo de frequência. Então, vamos atrair pessoas, vamos atrair situações também de baixa frequência, tá? Vamos lá. Terceira coisa que afeta a nossa energia. Que tipo de notícia eu leio, né? Então, por exemplo, às vezes a gente abre o jornal ali online, né? E aí, enfim, tem um monte de coisa, às vezes tem algumas notícias positivas, tem alguma coisa sobre ciência, sobre novas descobertas, mas tem gente que vai ali, quer ler o trágico, quer ler a fofoca, quer ler... Às vezes parece que quanto pior a chamada, parece que aquilo chama mais atenção. Que tipo de notícia você está lendo? Existe a possibilidade de você ler coisas positivas, né? Hoje em dia, a internet trouxe esse benefício pra gente. O acesso à informação hoje é gigantesco, eu diria que ilimitado. Então, não dá mais para dizer, né, para dar aquela desculpa, mas só tem notícia ruim no jornal, o jornal só passa notícia ruim. Você pode procurar outros veículos de comunicação, né, que não tragam notícias tão pesadas, ou você mesmo buscar notícias mais positivas. Inclusive, existe até um jornal atualmente, né, que é só de notícias boas. Então, as notícias boas estão aí, né? Então, é uma questão de escolha você ler ou não. E, assim, não necessariamente é notícia. Você pode ler um livro, né? Pode ser um livro que você esteja lendo, um artigo, enfim, não necessariamente uma notícia de jornal. Então, o tipo de notícia que a gente lê também afeta a nossa energia. Lembrando do que eu acabei de falar. O nosso cérebro, né, ele não sabe distinguir se o que a gente está lendo é real ou é uma história ou é uma notícia. Então, a gente está lendo aquilo, o nosso cérebro está acreditando que aquilo está acontecendo com a gente. Então, se você tem a intenção de elevar o seu padrão de vibratório, de vibrar em alta frequência, é importante que você consuma leituras mais edificantes, mais positivas, mais alegres, que tragam mais motivação, mais esperança. Mas como é que eu vou saber se essas pessoas são pessoas que vibram em alta frequência ou que vibram em baixa frequência? Simples, apenas observe. Como é que é a vida dessas pessoas? Né? É só você observar como que é a vida dessas pessoas. Se as pessoas são estressadas, têm a vida estressada, têm a vida enrolada, tem problema financeiro, se as pessoas estão sempre tomando medicação, né? Então vale você observar como é a vida dessas pessoas, né? Então, você observando a vida dessas pessoas, você vai conseguir distinguir perfeitamente se essa pessoa vibra em alta ou em baixa frequência. E, mais uma vez, né, o que eu falei no início. Eu tenho que parar de conviver com essas pessoas? É tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então, cabe a nós, sim, decidir se a gente quer conviver com pessoas tóxicas ou não, tá? Então, usa a sua inteligência energética e tenha essa observação. Observe o tipo de pessoas
que você mais convive, né? Que você tá sempre junto, que você leva para dentro da sua casa, pessoas que você confidencia a sua vida. Observe como é que é a vida dessas pessoas e você vai saber se são pessoas tóxicas ou não. E por último, o que eu consumo antes de dormir. Isso aqui também é bastante importante. Se eu sempre costumo falar que é muito importante que acabei de ver televisão ou tô mexendo ali no celular e tal. Quando deitar, pelo menos por uns 10 minutinhos, a gente tem que dar uma relaxada na nossa mente, de estímulo mesmo, né? Às vezes a gente acaba de ver um filme, enfim, sei lá, um filme de guerra e tal, e aí desliga a TV, fecha o olho e vai dormir, né? Lembra que eu falei que o cérebro não consegue distinguir? Então, assim, é importante, né, você cuidar desse momento, do antes de dormir, né? Então, é muito comum, por exemplo, eu falo por mim mesma. Às vezes eu me pego deitada na cama com o celular na mão, olhando o Instagram, olhando o Facebook, tá? Aí, minha inteligência energética é ativada, eu percebo que, chega, né? Eu já tô deitada na cama, não é legal consumir. Eu sempre coloco uma musiquinha, geralmente de frequência. Eu gosto muito de ouvir músicas de frequência, né? Então eu coloco lá uma frequência X em hertz, deixo o celular ligado tocando aquela frequência, fecho o olho, né? E fico consumindo aquilo. Muitas vezes eu acabo dormindo e só acordo no dia seguinte. Então isso é você ter consciência, você utilizar a sua inteligência energética para afetar a sua energia de uma forma positiva. E é importante que a gente dê esse refresco, digamos assim, para nossa mente, né? Porque o nosso dia, ele já é um dia muito agitado. O sono, ele tem que ser um momento tranquilo. Às vezes, é até por isso, por esse consumo excessivo de informação, que não conseguimos ter uma boa noite de sono, ou que às vezes temos pesadelo. Então é importante que a gente deixe a nossa mente um pouco mais calma, dê uma meditada, né? Ouça uma música tranquila, uma música relaxante, algo que acalme a sua mente, né? 10 minutinhos já é suficiente. Então, cuidar do seu momento antes do sono é muito importante para a sua energia, principalmente para a qualidade da sua noite de sono, tá? Tem muita gente que, né, sofre de insônia. Hoje em dia é muito grande o número de pessoas que têm dificuldade de ter uma boa noite de sono, e muitas das vezes isso está relacionado simplesmente porque a pessoa não tem essa consciência do cuidar do seu momento antes de dormir, né? Então, esses 5 aqui, o que eu consumo antes de dormir, ele é bem importante. E observem, né? Prestem atenção e testem. Experimentem, testem. Quando vocês estiverem deitados na cama, ao invés de ficar ali no celular, ou depois de terminar de mexer no celular, coloca uma música relaxante, né? Hoje na internet é fácil acessar esse tipo de vídeo, né? Você, enfim, tem uma infinidade de músicas que você pode colocar, músicas de meditação, de relaxamento, ou músicas que trabalhem com frequência vibratória. Então testem. Passem aí 10, 15 dias ouvindo uma música mais calma, mais tranquila, uma música relaxante antes de você dormir, e perceba como é que vai ser a qualidade do seu sono e da sua noite.